Galera do canal Grito da Colina, tudo bem com vocês? Fazer um pouquinho, meus amigos e minhas amigas, uma análise aqui no jogão aí, panorama aqui geral de Internacional 1, Vasco da Gama 1. Duelo aí, o duelo foi no estádio Beira-Rio, foi marcado por forte domínio do Vasco, principalmente nos primeiros 60 minutos. A reação do Inter veio na reta final, principalmente uma arbitragem polêmica que influenciou diretamente o resultado. O empate acabou sendo frustrante para os cariocas, que jogavam melhor, mas cederam o gol de empate nos acréscimos após a controversa expulsão de Léo Jardim. O treinador Roger Machado entrou aí num 4-2-3-1. No segundo tempo foi um 4-1-4-1. Falar um pouquinho desse Vasco aí, o primeiro tempo muito bom do Vasco. O treinador Fernando Diniz entrou na formação em 4-3-3, saída aí de 3 Ryan, Nuno Moreira, Verratti e David. Bom, destaque aí pro jogo foi o nosso Paulo Henrique, que jogou muito bem no jogo de hoje. Bom, meus amigos, vamos falar um pouquinho desse Vasco aí, que o primeiro tempo foi muito bom. O Vasco mereceu abrir o placar no primeiro tempo, mereceu até fazer mais gols no primeiro tempo, mas infelizmente tomou o empate aí por causa do juizão que prejudicou o Vasco. Bom, no primeiro tempo o Vasco tomou as rédeas da partida com cerca de 70% de posse de bola e criou diversas oportunidades de gol, principalmente nos primeiros 25 minutos, incluindo finalizações de Verratti, Paulo Henrique, David, o Ryan, forçando aí boas defesas para o goleirão do Inter. Aos 29 minutos, num rápido contra-ataque, David avançou e lançou o Ryan, que bateu entre as pernas do goleiro Rocher para abrir o placar. Foi seu segundo gol contra o Inter como profissional. O Inter reagiu perto do fim do primeiro tempo, acertando a bola na travessão, cobrança de falta do Alan Patrick. O placar ficou em 1-0 para o time visitante nos vestiários. Já no segundo tempo, na etapa final, o Inter subiu sua pressão ofensiva, principalmente no início, aos 7 minutos. Maurício Lemos salvou em cima da linha. Carboneiro e outros atacantes chegaram perto do gol, mas encontraram resistência na defesa e no goleiro vascaíno Léo Jardim. Já aos 26 minutos, o Vasco teve um gol anulado. Verratti, o gol dele foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Aos 38 minutos, Léo Jardim recebeu o segundo cartão amarelo por reclamar do reinício do jogo. Segundo ele, Cera foi expulso e o Vasco ficou com um jogador a menos. O Fernando Diniz reclamou em entrevistas, afirmando que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza agiu sem critério médico, e criticou uma nova jurisprudência no futebol. Nos 45+1 minutos, com superioridade numérica, o Internacional conseguiu um empate após o cruzamento e rebote na área. Carboneiro finalizou de primeira e marcou o gol da igualdade. O empate deixa o Vasco fora da zona de rebaixamento, empurrando o Santos de volta para o Z4. O Inter estaciona na 10ª posição com 21 pontos, sem conseguir retomar o G4 após sequência de resultados irregulares. O treinador Fernando Diniz criticou duramente a expulsão de Léo Jardim, afirmando que o árbitro errou e que não é médico para saber se o jogador estava com dor ao expulsá-lo por cera. O Vasco também emitiu nota oficial, pedindo o afastamento imediato do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, a CBF classificando sua atuação como desastrosa e responsabilizando o árbitro por prejuízos ao clube. Em resumo, o Vasco conseguiu começou melhor, dominou o primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, acabando até dominando o jogo, abriu o placar com o Ryan. No segundo tempo foi a expulsão, deu essa oportunidade aí e o Internacional acabou
aproveitando também o fator numérico, empatou nos acréscimos com o Carboneiro. O resultado foi justo, segundo muitos analistas, porque apesar, né, da ofuscada polêmica aí da arbitragem, o Vasco se afasta momentaneamente da zona de rebaixamento, enquanto o Inter permanece no meio da tabela, ainda buscando, né, uma consistência nesse campeonato. É esse, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína. Esse é um resumo aí do jogo Internacional 1, Vasco 1 pelo Campeonato Brasileiro, jogo lá no Beira-Rio, Vasco jogando fora de casa. Próximo adversário do Vasco é o Mirassol. O Vasco também vai enfrentar o CSA na Copa do Brasil. Uma notícia boa aqui, um adendo, é o treinador do CSA foi demitido. O CSA perdeu o jogo dele no Campeonato Brasileiro Série C, 3-1, esqueci o nome do time agora, não é importante. O importante é dizer que esse time está vindo mal na tabela, no campeonato que ele disputa, né, Série C, e o treinador dele foi demitido. Então, o Vasco tem tudo para abrir aí no primeiro jogo, uma boa vantagem e levando aí, talvez podendo entrar até em São Januário com o time poupando, né, seus principais jogadores, porque os times do Vasco, como vocês viram hoje, Fernando Diniz estão apostando mais no time titular, ele olha para o banco, não tem colocado os jogadores que lá estão. Bom, a ver, né, como vai ser esse Vasco aí na Copa do Brasil. Tem tudo para avançar. O próximo adversário é o Mirassol. Então o Vasco vai ter mais um jogo fora de casa. Então, torcer para que venha a vitória contra o Mirassol. Galera, se inscreve aí, comenta o que você achou do jogo do Vasco. Achou que foi justa a expulsão do Léo Jardim? O que você achou do Verratti aí perdendo vários gols no primeiro tempo? E no finalzinho ali no segundo tempo, ele tenta tirar a bola, acaba dando a bola no pé do jogador do Inter, que empata o jogo. Sendo aí o vilão de hoje, né, na minha opinião, do jogo. Deixa a sua opinião, comenta aí. Este é o grito da colina, que você pode gritar, clamar por um Vasco melhor. Beleza? Forte abraço, até a próxima.